Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Buenos dias, hermano, como estás? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. E salve os argentinos. Salve, Argentina. Vamos falar com o Fausto Augusto o Júnior, o nosso querido Fausto do DIEESE, sobre a reforma tributária, a proposta e a expectativa da reforma tributária. Porque também existe uma outra expectativa, que é a aprovação da PEC da transição prevista para ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. E aí o Fernando Haddad, o futuro ministro da Fazenda, anuncia que seu primeiro objetivo no cargo será encaminhar a proposta de reforma tributária para o início de 2023. O Haddad já afirmou que qualquer discussão sobre planos do governo para manter as contas no azul depende justamente da aprovação dessa reforma. O economista Bernard Api foi convidado por Haddad para ser o secretário especial da pasta para a reforma tributária. Ex-secretário de Política Econômica da Fazenda do governo Lula, Api é considerado o mentor da proposta de reforma tributária, que já está em tramitação no Congresso Nacional. Fausto, eu queria que você falasse da importância fundamental de fazer a aprovação dessa reforma tributária, porque a cobrança de impostos no Brasil continua sendo muito regressiva, né? Sim, Rafael. Acho que esse talvez seja a grande reforma, a grande discussão que o governo do Lula deve encaminhar, deve travar junto com o Congresso ao longo de 2023. A reforma tributária ela é fundamental para que a gente busque, de alguma forma, executar muito do que o próprio presidente Lula vem falando e falou durante toda a campanha, que é colocar o pobre no orçamento, né? Para você lidar com a questão de ampliação orçamentária, de aumentar os gastos com saúde, com educação, com o desenvolvimento social em geral, você precisa olhar a questão fiscal e principalmente não pela matriz só das despesas, mas principalmente pela matriz das receitas. E as receitas, elas têm a ver com quem e como a gente paga imposto. Eu acho que essa é uma discussão que, de certo modo, há muito tempo se discute no Brasil. Tem duas PECs tramitando dentro do Congresso Nacional, uma do Senado e uma na Câmara. O economista indicado, Bernardo Api, é um dos mentores dessas propostas, de uma delas principalmente, mas que, de alguma forma, em grande medida, trabalha a ideia de você simplificar, né, a tributação, em especial a discussão da tributação por consumo, e você, de alguma forma, avançar numa discussão maior depois sobre a tributação sobre a renda. É claro que a discussão sobre lucros e dividendos ela é fundamental, a gente precisa começar a avançar numa tributação sobre aqueles que mais ganham e aqueles que, de certo modo, diferente de boa parte dos assalariados, nunca pagam impostos. É importante que a gente olhe com bastante atenção sobre a questão do imposto de renda, né? Não é possível que uma parcela cada vez maior dos mais pobres avance no pagamento do imposto de renda. O conjunto da classe média e dos assalariados pagam muito imposto. É importante que a gente avance no debate sobre, afinal de contas, que instrumentos de política econômica ali na questão tributária e que setores você vai acabar beneficiando com a enormidade de regimes tributários especiais que a gente tem e que deixam de arrecadar cerca de R$500 bilhão. Ou seja, o debate da reforma tributária é, em grande medida, uma discussão de colocar o pobre no orçamento do lado das despesas, mas tem que colocar o rico para pagar imposto. Eu acho que esse é o grande debate que vai precisar ser feito. É claro que a gente sabe que esse debate não é simples, esse debate envolve o conjunto dos estados, envolve muitos setores, envolve os interesses mais poderosos da União. Mas sem uma reforma tributária efetiva e sempre sem a construção de um regime tributário que de alguma forma seja mais progressivo do que esse que nós vivemos hoje, dificilmente o Brasil vai de fato conseguir ali avançar no seu desenvolvimento social e na busca de uma equidade aí, e uma distribuição de renda para a sua população. Sem dúvida, Fausto. E a gente sabe que existe um grande enrosco, né, quando se fala em reforma tributária, com relação aos impostos que são estaduais, né? O famoso ICMS. Mexer nesse vespeiro sempre foi um grande problema para fazer uma reforma tributária pelo Brasil inteiro. Cada estado tem a sua legislação. A gente sabe que já vem um pepinaço pela frente aí com essa medida do Bolsonaro, né? Quando ele
mexeu na tributação do ICMS dos combustíveis para os estados, colocando uma alíquota única. Como é que você avalia a possibilidade de encontrar um nível de acordo entre todos os estados da federação para esse imposto, que é o principal imposto arrecadatório dos estados? Bem, esse talvez seja a principal dificuldade quando a gente fala em alterar a questão da tributação sobre consumo. O ICMS é o principal imposto sobre consumo, ele é de base estadual, ou seja, os estados definem a sua legislação. Claro que tem um grande acordo ali entre os diversos secretários de Fazenda, toda vez que vai fazer essa discussão sobre ICMS, mas de alguma forma já está maduro essa discussão de criar um imposto sobre valor adicionado, agora chamado de IBS, né? É um imposto de bens e serviços, que de alguma forma deveria e caminha para equalizar. A discussão também da equalização do ICMS ajuda, de alguma forma, você acabar com a guerra fiscal e avançar aí num Brasil um pouco mais unificado, um pouco mais unitário, e que também dê previsibilidade para quem vai investir, que dê previsibilidade para quem vai lidar com a questão de colocar o seu recurso no estado A ou no estado B. Agora, é óbvio que a gente sabe que isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita transparência e muita negociação. Mais de 50 bilhões foram retirados só nessa discussão dos combustíveis, e de alguma forma isso está impactando as receitas de todos os estados e municípios, em especial numa lógica invertida, né, em que você está incentivando o consumo de combustível fóssil, você está incentivando o uso do carro individual, ou seja, você está patrocinando, de certo modo, algo que deveria ser o oposto, né? Enquanto, por exemplo, o óleo diesel está mais caro, ou seja, a gente tem que reorganizar o nosso sistema tributário e que, de alguma forma, induz a lógica do crescimento brasileiro. Essa discussão sobre os combustíveis foi uma discussão toda torta e uma discussão efetivamente eleitoreira, e que agora, no primeiro ano de governo, vai ter que ser enfrentado. Isso passa por rever a política de preços da Petrobras e, ao mesmo tempo, você equacionando a questão dos impostos em geral. Combustíveis é a principal base de arrecadação da maior parte dos municípios, dos estados, e vai ter impacto direto aí na receita dos estados, que já estão cortando aí recursos de saúde e educação. Então você precisa, de alguma forma, fazer uma grande discussão sobre, afinal de contas, que setores, que itens precisam ser beneficiados. Na discussão, agora, por outro lado, não é simplesmente simplificar, nós precisamos caminhar da tributação sobre bens e consumo para a tributação sobre rendas e dividendos, né, e propriedade, porque esse é um grande problema do Brasil. A questão do ICMS e as várias formas de alíquotas que são colocadas de todo quanto é jeito, tem muito mais a ver com uma busca de tentativa de um lado de progressividade pela base do consumo, e não de enfrentar o real problema, que é avançar sobre a questão da renda no Brasil. Imposto de renda é algo que precisa ser discutido, os mais ricos precisam pagar impostos, setores exportadores, como por exemplo o agronegócio, ele precisa pagar sua parcela do ponto de vista de contribuição. Não é um absurdo que a indústria, que é um motor fundamental do nosso país, pague boa parte dos impostos arrecadados setorialmente, enquanto o agronegócio paga muito pouco imposto no nosso país, seja do ponto de vista da pessoa jurídica e mesmo da pessoa física, uma vez que lucros e dividendos não são tributados. Então você precisa lidar com essas desigualdades, tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista setorial, quanto do ponto de vista da questão da progressividade de lucros versus consumo. Acho que esse talvez seja o grande desafio. Agora, é claro, a gente sabe que a ambição é grande, porém é lógico que a gente tem uma discussão bastante difícil dentro do Congresso Nacional e não tudo o que se precisa acabará sendo feito, mas a gente precisa saber priorizar, e nessa lógica de priorização a gente vai avaliar aí ao longo do ano que vem como é que essa discussão vai avançar dentro do nosso país. Até porque, né, Fausto, a próxima legislatura, os próximos congressistas, deputados federais e senadores, eles não são nada progressistas, né? A maior parte deles ainda é muito conservadora, é muito defensora exatamente de todos esses problemas que você tem elencado aqui pra gente, né? E quando você fala de tributar os ricos, ou seja, e o presidente Lula falou isso claramente, é preciso colocar os ricos no imposto de renda e os pobres no orçamento. Quando você fala de tributar os ricos, como é que fica a situação
da classe média que não vê a correção da tabela do imposto de renda há muitos anos. Uma coisa pode compensar a outra, você colocar os ricos cobrando o imposto de renda, pode compensar essa correção da tabela do imposto de renda e aliviar o bolso da classe média? Acho que esse talvez seja o grande caminho, né? E vamos lembrar aí, Rafael, que quando se fala de que a classe média paga imposto, nós estamos falando de uma classe média bastante pauperizada. Nós estamos falando de pessoas que ganham em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 por mês, ou seja, está bem longe de ser um modelo de classe média como a gente tem nos países desenvolvidos. É importante a gente inverter essa linha, né? Você precisa, de alguma forma, mexer na questão do imposto de renda, colocar os ricos para poder desonerar a classe média em geral. Você precisa mexer nas deduções, porque as deduções do imposto de renda são algo que, de certo modo, beneficiam os mais ricos, para que você possa, de alguma forma, começar a mexer nas alíquotas dos diversos itens aí que compõem a questão da tributação sobre o consumo. A gente fala muito aqui no Brasil, e é muito comum se falar que muitos itens são muito caros, né? Ou seja, porque lá fora você compra roupa de marca, lá fora você compra perfume, lá fora você compra isso, aquilo, muito mais barato, e isso, a causa disso é o imposto. Essa é uma lógica que, de certo modo, foi implementada no Brasil, que ao tributar o consumo, você tenta tributar com valores muito mais altos a tributação dos bens de luxo, porque você parte do pressuposto que quem vai comprar esse bem de luxo é o mais rico. Porém, na verdade, como você não mexe de fato na renda, você inibe o consumo de vários bens, não só esses, mas outros, e diminui a ideia, inclusive, de que a classe média e que o mais pobre podem e devem consumir produtos diferenciados. Vamos lembrar que uma das questões importantes, quando melhorou a vida aqui no Brasil, é que o pobre começou a comer iogurte, né, que o pobre começou a usar perfume, e no Brasil esses itens acabam sendo sempre muito tributados, porque parte do pressuposto que pobre só pode ter direito à cesta básica. Então, essa lógica precisa ser invertida, sair a tributação do consumo e entrar a tributação na renda, ela vai, de certo modo, acabar com essa distorção. Você, de alguma forma, vai igualar os produtos, vai igualar as alíquotas, isso vai avançar na possibilidade da gente ter mais bens e serviços disponíveis, até porque o mundo vai mudando, né? Ou seja, a questão da informática, a questão dos serviços digitais, tudo isso precisa ser revisto do ponto de vista tributário. E na outra ponta, alguém tem que pagar a conta. E assim, quem tem que pagar a conta é óbvio que são os mais ricos, e é óbvio que não é isso que acontece no Brasil, porque, como você mesmo disse, os mais ricos são aqueles que colocam seus representantes dentro do Congresso Nacional, que lutam ferozmente aí para defender os seus interesses. Insisto, né, se você pegar só as desonerações no Brasil, a gente tem hoje uma conta de quase meio trilhão de reais que deixam de ser arrecadados simplesmente porque esses benefícios, de certo modo, estão disseminados tanto por setores quanto por regiões e principalmente por setores que, de certo modo, pagam muito pouco imposto e deveriam pagar muito mais. E para a gente fechar essa nossa conversa de hoje, Fausto, eu queria que você falasse de uma outra ponta também, um outro viés, que é a retomada de uma política de valorização real do salário mínimo, atrelada a essa discussão de diminuição dos impostos de consumo. Isso pode ajudar na retomada do crescimento do Brasil e diminuir esse fosso de desigualdade que só cresceu nos últimos 6 anos, depois do governo de Temer, depois do golpe contra Dilma. Bem, acho que aí é uma discussão para nós fundamental. A política de salário mínimo foi a principal política de distribuição de renda no Brasil, né, depois ali da questão do Bolsa Família. Até porque o Bolsa Família ele é uma proposta de você garantir o básico, né, de você garantir efetivamente a segurança alimentar. A política de salário mínimo promoveu e pode promover uma real redistribuição de renda no Brasil, porque ele puxa para cima um conjunto de salários. Não só as aposentadorias, não só os trabalhadores formais com o salário mínimo, mas a economia como um todo no Brasil tem o salário mínimo como referência. Então, aumentá-lo acima da inflação, de alguma forma, puxa toda a economia dos mais pobres para cima, né? Desde a empregada doméstica, do setor de serviços em geral, a manicure, etc., o pedreiro, o ajudante de pedreiro, os salários mais básicos, inclusive da informalidade, tem um salário mínimo como referência. É fundamental, o governo atual acabou de encaminhar uma medida provisória com um aumento muito baixo do salário mínimo, é possível você avançar mais sobre isso,
e é importante que a gente encontre uma política permanente de valorização do salário mínimo acima da inflação. O salário mínimo precisa crescer, no mínimo, o que cresce a economia para além da inflação e avançar ali para que a gente encontre caminhos para que vá, de alguma forma, subindo a nossa base salarial. Quando você sobe a base salarial dos mais pobres, você vai ver que o consumo na base ele cresce. Quando o consumo na base cresce, o comércio vende mais, a fábrica fabrica mais e a gente, de alguma forma, vai avançando aí no desenvolvimento econômico e territorial. É importante lembrar disso, né? Não só do ponto de vista dos mais pobres, mas a gente sabe também que a política do salário mínimo ela beneficia as regiões mais pobres do Brasil e também as periferias. E isso tem a ver com o desenvolvimento regional, com o desenvolvimento local, que precisa ser estimulado para que a gente compreenda o Brasil na sua integralidade, e não só o Brasil da Faria Lima, o Brasil do mercado financeiro, do chamado mercado, que estressa toda vez que a gente fala que o pobre precisa melhorar de vida e que o rico precisa pagar mais imposto. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, aqui no Jornal Brasil Atual, falando sobre a expectativa para uma reforma tributária. Fausto, muito obrigado pela tua participação. Um abraço para você, boa semana. Boa semana a todos, um grande abraço. Conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual.